Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Designer Trainer Online, um canal voltado para informática e tecnologia. Ao assistirem nossos vídeos, façam comentários dando sugestões, deixe um like clicando na mãozinha para gostei, compartilhe com seus amigos os nossos conteúdos e inscrevam-se no nosso canal para que possamos melhorar cada vez mais com novas videoaulas para vocês. Nesta nona aula, nós vamos continuar conhecendo mais ferramentas do CorelDRAW 2021, parte 7. Tenha uma boa aula. Na aula anterior, nós conhecemos as ferramentas de dimensões e conhecemos as ferramentas de polígono, papel gráfico e aspiral. Nessa aula, nós vamos conhecer a ferramenta de texto. Eu vou dar um clique aqui na ferramenta de texto e vou trazer o cursor para dentro da área de trabalho. Bom, nós temos duas maneiras de trabalhar com o texto: texto artístico e o texto parágrafo. Vamos começar pelo texto artístico. O texto artístico é aquele que você faz quando você está colocando no cartão, no folheto, que ele não exige que você tenha que colocar parágrafo, alinhamento, ou seja, ele não tem necessidade de uma formatação. É um texto bem simples que você vai usar algumas linhas, algumas palavras para poder formar o que você quer. Então, aqui está o cursor de texto. Eu vou dar um clique aqui na minha área de trabalho, dentro da minha área de trabalho, e o cursor vai ficar piscando, certo? E vou digitar uma frase: Designer Trainer, curso de CorelDRAW 2021. Vou botar aqui aula de texto. Vou aumentar para vocês verem aqui um pouquinho mais. O que eu posso fazer com esse texto artístico? Eu posso, com ele selecionado, na barra de propriedades, ele pode ser formatado. O que é formatar? Formatar é alterar, mudar o estilo dele. Então isso se chama formatar. Nós podemos mudar o tipo de letra que nós estamos usando. No momento nós estamos usando a letra Arial, também conhecido como fonte. Letras e fontes são as mesmas pessoas. Tecnicamente são chamados de fontes, popularmente chamados de letras. Então, quero usar uma fonte Arial, quero usar uma letra Arial, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, nessa caixinha aqui da barra de propriedade, vários tipos de fonte. Tem essa, que é forte, regular e normal, Félix, calibre, Arial, que é a que a gente está usando, uma bold, BD, PBT, né? Arial Hold, tem várias. Se eu clicar aqui na minha barrinha de rolagem, ela me mostra outras que eu tenho aqui e eu posso estar escolhendo. É só passar o cursor em cima, na hora que eu achar uma interessante, eu uso. Vamos usar essa aqui, que é essa forte aqui, tá? Dei um clique, ela vai ficar dessa forma. Outra coisa que eu posso fazer é mudar, alterar o tamanho. Eu posso alterar o tamanho de duas formas: através dessas barrinhas aqui, desses quadradinhos da seleção, colocando o cursor, jogando para dentro, eu diminuo, jogando para fora, eu amplio. Mas isso não é muito legal fazer. Você só deve usar esse recurso quando você tiver que fazer uma alteração muito pequena de tamanho, ou seja, para menor ou para maior. Agora, quando você tiver que fazer uma coisa bem mais expressiva, você deve usar a barra de propriedade aqui na condição de tamanho de fonte. Então vamos lá, eu posso também botar vários tipos de fonte. As fontes que eu tenho, conforme eu vou passando o cursor, ela vai se adaptando à fonte que o cursor está em cima. Eu clico na fonte que eu quero. Estando com o tamanho da fonte, eu também posso mudar a cor da fonte. É só clicar na paleta que as fontes vão estar alterando, ok? Eu vou deixar no azulzinho forte aqui.
Outra coisa que eu posso fazer, por que é chamado texto artístico? Eu não preciso fazer parágrafo, mexer com condição de parágrafo, de formatação. Basta eu colocar, selecionar, correto? O texto que eu quero, clico novamente na ferramenta de texto e o cursor vai aparecer. Eu coloco o cursor onde eu quero e eu posso simplesmente alterar. Vou dar um Enter, desci. Se eu quiser trazer de volta, eu coloco o cursor para cá e dou um Delete, que ela puxa de volta. Vendo? O Enter, ele vai empurrar para baixo o que vem depois do cursor. E quando eu dou o Delete vai puxar para o lado do cursor o que tiver na minha esquerda, na minha direita. Tá certo? Então, olha o que eu fiz foi isso. Eu dei Enter, desceu. Coloquei o cursor aqui e dei o Delete, ela puxou de volta. Ok? Posso também espacejar, tá? Como eu posso também mudar a cor só de algumas letras ou texto. Vou mudar aqui para vermelho o número ou a palavra Designer Trainer, vou colocar em verde. E assim eu posso estar mudando. Então o texto artístico, ele é feito para que você possa estar trabalhando de maneira simples e rápida, sem precisar usar formatação, para uma coisa bem básica, para um cartão de visita, para um folder, ou então até mesmo para um prospecto, né? Uma capa de um livro, de uma revista, alguma coisa assim. Eu posso também usar os alinhamentos. Posso selecionar ele aqui, né? E posso simplesmente clicar nessa opçãozinha aqui, alinhamento horizontal e vertical, e vir aqui, centralizar. Ou então, para a direita. Então eu estou fazendo um alinhamento, esquerdo, como estava. Posso colocar justificar total, que ele vai ficar numa linha, numa lateral reta, né? Mas isso não fica legal porque vê que abriu muito Designer Trainer aqui. Posso também colocar ele em justificado, que também fica bem certinho nas laterais, mas fica uma coisa muito estranha, a menos que eu tenha um texto maior que possa caber isso aqui, né? Tá bom? Agora nós vamos trabalhar com o texto parágrafo. Primeiramente eu vou trazer um outro texto que eu já tenho pronto para que vocês possam estar vendo e eu não tenho que digitar, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui. Em vez de eu clicar, como eu fiz para o texto artístico, eu vou usar aqui uma área que eu criei, uma caixa chamada caixa de texto para o texto parágrafo. Vocês observem que ficou aqui um cursorzinho piscando aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl V para trazer o texto. Ele vai perguntar para mim numa caixinha aqui o que eu quero fazer. Você está importando ou colando texto que contém formatação. O que você quer fazer? Então tem as opções de manter a fonte e a formatação, manter somente a formatação, descartar a fonte e formatação. Correto? Eu vou deixar pronto aqui, eu vou deixar marcado fonte e formatação. Eu vou dar OK. Quando eu trouxer, olha o que vai acontecer. Ele vai trazer para mim o texto que eu tinha lá. Vamos ampliar para a gente ver. Aqui está o texto. Tá ok? Então dessa forma eu posso trabalhar o texto fazendo formatação. Ou seja, eu posso criar um parágrafo, eu posso aumentar, eu posso diminuir, mas de maneira diferente. Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa de texto que observe que ela tem aqui um quadradinho. Esse quadradinho significa que eu não tenho mais texto nenhum para baixo. Está todo o texto dentro da caixa. Então eu posso trazer a caixa até aqui, que o texto vai caber todo dentro dessa coluninha que eu abri. Mas se eu fechar, se o texto não estiver cabendo dentro da caixinha, vai ficar uma setinha. Então, toda vez que tiver uma setinha, eu sei que eu tenho texto aqui dentro, que a caixinha não está mostrando todo o meu conteúdo de texto. Então, eu clico e arrasto ela até ela não ter mais essa condição aqui. Se eu quiser mover essa caixinha, basta eu clicar em cima dela aqui, clicar em cima da caixinha, e movê-la para uma posição que eu queira. Tá bom? Se eu diminuir aqui, o texto vai acompanhar dentro da caixinha. Ou seja, a caixa chamada caixa de texto. Mas eu vou ter que abrir aqui. Tá vendo? Eu posso fazer isso.
Eu posso também fazer o que? Eu posso formatar. Como é que eu posso formatar? Eu posso vir aqui novamente e buscar aqui outro tipo de letra. Como a caixinha está selecionada, eu vou buscar, por exemplo, agora uma letra bem diferente. Ó. Vou buscar uma letra dessa daqui. Olha aqui, olha como é que fica. Tá vendo? Ela vai mudando, ó, passando o cursor. Ela está fazendo em toda ela. Por que está fazendo em toda ela? Porque eu estou com a caixa. Eu estou com a caixa selecionada. Se eu quisesse só uma parte, vamos supor que eu queira só esse parágrafo aqui, ó. Vou dar um clique aqui dentro, ó, vou arrastar, vou trazer o cursor para cá, vou clicar na ferramenta e vou puxar aqui, ó. E vou arrastar só essa primeira linha. Aí sim, ela vai me dar a formatação só daquela linha ali. Tá vendo, ó? Só daquela linha. Porque ela mudou só a linha. Eu também posso selecionar uma parte ou toda a caixa e mudar a cor também. Ó, vai ser só naquela porque só ela estava selecionada. Ok? Agora, se eu quiser, vou dar um Ctrl Z para voltar como estava antes. Ó, se eu quiser formatar toda ela, eu clico aqui na caixinha que está toda selecionada. Aí eu posso mudar a cor toda. Ó, mudou tudo, porque eu estou com a caixa toda selecionada. Ok? Uma outra coisa interessante que nós podemos estar fazendo, por exemplo, vamos supor que eu quero dividir isso em duas colunas. Tá? Essa é a maneira simples, gente, uma maneira bem simples, mas existem outras maneiras. Basta eu vir aqui, ó, mostrá-la toda. Vou criar uma outra caixa aqui. Criei uma outra caixa. Vou selecionar essa. Vou clicar aqui, ó. Vou puxar aqui para abrir toda ela. Já está toda aberta. E vou. Olha que ela vai ficar aqui. Eu vou dar um clique. Apareceu uma setinha. Vou dar um clique nela, ó. Quando eu cliquei nela, dei um clique na setinha. O que aconteceu? Ela apareceu para mim isso aqui. Olha que apareceu outra seta ali, eu botei dentro dessa outra caixa e vou dar um clique aqui dentro, ó. Ela veio para cá. Olha que ela está apontando uma seta que veio para cá. Ah, mas não estou mostrando, não está mostrando. Mas não está mostrando por quê? Porque eu vou diminuir para vocês verem melhor. Não está mostrando por quê? Porque essa caixa está com todo o texto. Mas se eu fizer isso aqui, ó, diminuir, ó, esse texto vai entrar na outra caixinha lá, ó. Estão vendo? Então eu estou mostrando para vocês como que pode ser usada as ferramentas de texto. Eu não estou mostrando para vocês para trabalhar totalmente com texto, porque tem muitas coisas que podem ser feitas com isso. Tem outras opções que podem ser feitas. Então aqui eu fiz uma colunazinha aqui, ó. Eu posso justificar. Vou selecionar aqui justificar. O que é justificar? É ficar certinho. Ó, justificar total aqui. Tá vendo? Clicar aqui e justificar total também aqui. Ó. Olha que ele ficou certinho aqui o texto. E eu posso usar isso num trabalho de, por exemplo, de folheto. Tá? Então isso aqui é muito interessante. Se eu quiser também, eu posso criar um parágrafo. Eu venho aqui, ó, e posso dar 2 cliques aqui dentro, colocar o cursor aqui, tá? E criar um parágrafo aqui, trazendo para cá, ó. Dessa forma, ok? Então, aqui vocês estão aprendendo a trabalhar com o texto. Eu não estou ensinando vocês a como fazer um trabalho. Eu estou ensinando vocês a lidar com a ferramenta. E temos alguns recursos, como eu já mostrei para vocês aqui, essas opções de você estar trabalhando com o estilo dela, né? Que é bold, que é itálico, que é sublinhado. Aqui vocês dão espaçamento nela, vocês poder trabalhar com o alinhamento delas, correto? Então, essa da numerar, depois nós vamos ver isso. Tem várias opções que podem ser usadas ainda aqui. Olha que quando eu seleciono, o que acontece? Ela já mostra para mim essas opçõezinhas aqui do lado da outra, sabendo que essa daqui faz parte dessa outra coluna aqui. Tá bom?
Nós vamos ver isso assim, com mais detalhes quando nós estivermos utilizando o texto num serviço real. Por enquanto nós estamos mostrando apenas como que funcionam as ferramentas, tá? Agora as praticidades delas são variadas. E se a gente for colocar numa aula dessa só o que é texto, vai demorar muito tempo, então a gente vai ficar preso muito tempo numa coisa só. Tá legal? Quando nós estivermos trabalhando com coisas reais, ou seja, fazendo criações, nós vamos estar mostrando mais coisas sobre essas ferramentas. Tá ok? Então, legal. Aqui também eu tenho aqui, ó, um sinalzinho de mais. Para que serve esse sinalzinho de mais aqui na barra de propriedade? Esse sinalzinho de mais, ele serve para me acrescentar mais ferramentas sobre isso que nós estamos trabalhando. Nem todas as ferramentas estão habilitadas. Ó. Tem duas ferramentas habilitadas aqui, que é espelhar vertical, tá vendo? E espelhar horizontal. Estão vendo aqui? Não estão marcadas. Então, se eu marcar aqui, essas opções vão aparecer aqui na minha caixa de propriedade, que nós vamos estar vendo mais tarde. Tá bom? Então, aqui é a ferramenta de texto que nós mostramos, texto artístico e texto parágrafo. Tem uma outra condição, vou trazer para cá também, para vocês verem novamente, que é essa condição de texto aqui, que é texto de tabela. Como é que funciona essa condição de texto em tabela? É para que você possa fazer uma tabela. Então você pode criar uma tabelinha, ok? Essa tabelinha pode ser alterada, a condição dela de quantidade. Nós vejamos que nós temos 4 na horizontal e 3 colunazinhas, quadradinhos aqui na vertical. Então eu posso aumentar isso, ó. Ela pode aumentar, tá vendo? Aumentar ou diminuir, ok? Aqui o que eu posso fazer? Eu posso colocar o cursor aqui dentro e digitar aqui dentro, ó. E ela vai se ocupando exatamente. Quando ela não couber mais, ela não vai aparecer. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir aqui, ó, que ela vai aparecer. Ó, ela vai começar a aparecer. Tá vendo? Ela cria uma caixinha de texto lá dentro. Uma caixinha de texto lá dentro. Tá vendo? Aí eu abro, ela aparece mais. Se eu diminuir, ela diminui um pouquinho menos. Tá vendo? Então eu preciso estar com isso aqui bem amplo. E essa caixinha de texto, ela também pode ser formatada, ó. Eu posso colocar tipo de fonte, ó, grossa, itálico, sublinhado. Posso mudar a fonte também, tamanho da fonte, ó, diminuir, que ela aparece mais. Ó, aqui não foi formatado porque ela não apareceu e eu não alcancei. Então vou botar tudo uma coisa só aqui, tudo 7. Deixa eu selecionar novamente. Tudo 8, tá? Posso dar cor aqui dentro. Aqui eu posso dar cor. Posso puxar e dar cor. A cor que eu quiser. Posso ampliar. Posso aqui dentro de uma coluna dessa, por exemplo, botar essa coluna aqui. Eu posso, quando eu dou 2 cliques nela, ela fica azulzinha. Eu posso criar aqui, dividir em células, ó, pergunta quanto, vou dar 3. Olha lá, dividiu aqui. Posso dividir em colunas também, vou deixar 2, dá ok. Olha lá, ficou 2 colunas e trabalhar dentro desses quadradinhos. Eu não acho muito legal isso aqui, porque isso é mais como você vai fazer uma tabelinha, mas para fazer uma tabela você também pode estar usando outros programas e depois importar a tabela. Tá bom? Mas isso aqui é uma prévia do que seria a ferramenta de texto. Então são os tipos de texto que você pode estar fazendo para que você possa estar trabalhando. E como eu disse anteriormente, nós vamos trabalhar isso com mais precisão, com mais detalhes quando nós estivermos produzindo realmente. Tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa 9ª aula. E espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal, quem não é inscrito ainda. Tá? Compartilhe com seus amigos, façam comentários lá nos nossos vídeos, dizendo o que vocês estão achando dos nossos cursos, nossas videoaulas. Digam também o que vocês pretendem que nós coloquemos para vocês, o que vocês gostariam que nós ensinássemos para vocês, que nós estaremos atendendo vocês da melhor maneira possível e deixando vocês mais por dentro de tudo que vocês realmente querem aprender. Ok? Então eu aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.